Na hora passada, o primeiro-ministro canadense Mark Carney e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaram suas intenções de fechar um acordo comercial e de segurança em 30 dias. Essa notícia veio na esteira de um início de dia otimista entre os líderes. Donald Trump, em uma reunião colateral do G7 em Alberta, se isolou em sua fortaleza de aço, elevando a tensão nas relações comerciais globais enquanto o Canadá mantinha um silêncio estratégico. A resposta silenciosa de Carney aos novos impostos de 25% sobre as importações deixou Washington em uma posição vulnerável, enquanto a Europa reagia com a proposta de um fundo de 150 bilhões para a Ucrânia. A pergunta que se impõe: essa guerra comercial afetará a economia global ou deixará a América de fora? Desde o silêncio nas mesas de negociação até as investigações de imigração que agitaram as ruas de Chicago, cada movimento está transformando os impostos de Trump em um ponto crítico. O Canadá já se prepara com um estoque estratégico de uísque, enquanto a União Europeia investe em baterias e o Japão planeja entrar com uma queixa na Organização Mundial do Comércio. Nos bastidores, a economia dos Estados Unidos começa a sentir os efeitos da inflação e do isolamento diplomático. A pressão aumentou quando, na cúpula de 2025, as relações já tensas entre os Estados Unidos e o Canadá se tornaram explosivas. Desde os primeiros sinais de atrito por tarifa sobre aço e alumínio, a situação se deteriorou rapidamente. Carney, ao invés de se expor nas câmeras, decidiu se manter discreto, não assinando a declaração final do encontro e cancelando sessões fotográficas conjuntas. Era uma estratégia de silêncio que pegou a administração Trump de surpresa, que reagiu com ameaças de aumentar os impostos em até 50%. Após essa decisão, o movimento cidadão emergiu no Canadá. A campanha Mesh Stand With Steel. Em questão de dias, empresas de Montreal a Windsor começaram a rever seus contratos de fornecimento de matérias-primas, e a indústria automobilística de Detroit teve que revisar suas previsões financeiras. Enquanto isso, na Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu os impostos como uma mina que poderia detonar a economia global. Ao mesmo tempo, Macron adotou uma postura firme e se opôs à ideia de Trump de expandir o G7, chamando-a de dinamite para a aliança. A crise se aprofundava, não apenas em relação às tarifas, mas também em meio a preocupações interiores como as operações de imigração que sufocavam comunidades como Little Village em Chicago. As semanas seguintes revelariam se a estratégia de silêncio de Carney resultaria em um novo paradigma no comércio internacional ou se Estados Unidos conseguiriam reverter os efeitos da sua própria estratégia agressiva. Uma coisa era clara, o jogo havia mudado, e o líder canadense estava disposto a fazer frente ao implacável império que Trump tentava manter. As próximas horas e dias trariam desenrolares que poderiam mudar a dinâmica de poder global. Como será o desfecho desse embate de titãs? Na narrativa tumultuosa da política internacional, um acontecimento marcante despontou. O primeiro-ministro canadense Mark Carney optou por um silêncio estratégico após a decisão da Casa Branca de impor tarifas de 25% sobre todos os produtos, além de 10% sobre os produtos energéticos. Ao fazer isso, ele não apenas se afastou das câmeras, mas também anulou a declaração final do encontro e cancelou a tradicional foto conjunta dos líderes. Esse gesto silencioso, o primeiro do tipo na história do G7, deixou o presidente americano Donald Trump em uma posição defensiva. Mas o que realmente estava em jogo? Quais seriam as consequências de uma guerra comercial que já se sentia ao redor do globo? No mesmo dia, Trump chegou a Alberta, ameaçando aumentar as tarifas para 50%. Em resposta, o Canadá lançou a campanha Mesh, que rapidamente ganhou força nas redes sociais. Apenas 3 dias depois, empresários de Montreal a Windsor reavaliaram suas cadeias de suprimentos, enquanto a indústria automotiva de Detroit foi forçada a reduzir suas previsões de lucro. O impacto foi sentido também na Europa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu as tarifas como uma armadilha para a economia global e anunciou um fundo de solidariedade de 150 bilhões de dólares para a Ucrânia, além de medidas para a indústria verde. O cenário se tornava ainda mais complicado quando Macron, presidente da França, se opôs à ideia de Trump de transformar o G7 em um G9 com a inclusão de China e Rússia. Ele chamou essa proposta de um verdadeiro risco para os valores aliados. A chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, apoiou essa posição, afirmando que não poderia dar lugar a um governo que continuasse a bombardear a Ucrânia. Assim, a aliança entre os Estados Unidos e a Europa estava se mostrando mais frágil do que nunca. Os trilhos que antes pareciam paralelos, agora se cruzavam em meio ao caos. A turbulência não parava por aí.
Muito distante do centro de decisões, agentes de imigração realizaram a Operação Abrigo Seguro, que atacou a comunidade de imigrantes em Chicago, levando uma onda de pavor e incerteza. Milhares de trabalhadores indocumentados foram detidos ao amanhecer, e isso reverberou em todo o país. Economistas alertaram que essa escassez de mão de obra, em meio ao choque das tarifas de aço, resultaria em inflação como um imposto oculto. Agora a pergunta que fica: até onde esta crise pode levar os laços econômicos entre as nações? E como os líderes mundiais se prepararão para o impacto dessa guerra comercial? A pressão estava crescendo e as consequências poderiam mudar o jogo para sempre. No episódio anterior, vimos que a tensão entre Estados Unidos e Canadá não era apenas uma disputa comercial, mas um terremoto político que começou no silêncio cortante da cúpula do G7. Enquanto os líderes europeus se uniam contra as tarifas de aço americanas, dentro do próprio solo americano, algo explosivo acontecia. Uma mega operação policial chamada Safe Haven desmoronava bairros inteiros, apreendendo centenas de trabalhadores sem documentos e abalando setores vitais como agricultura, hotelaria e construção. Mas o que parecia uma simples retaliação política escondia um jogo muito mais complexo. Na madrugada seguinte, centenas de trabalhadores clandestinos foram detidos, intoxicando a força laboral de diversas indústrias essenciais em todo o país. Economistas já alertavam, além do impacto imediato dos impostos sobre o aço, a escassez de mão de obra desencadearia uma inflação invisível, um imposto oculto que pesaria no bolso do consumidor. Nos bastidores, o primeiro-ministro canadense Mark Carney tomou uma atitude radical e silenciosa. Sem convocar nenhuma imprensa para os corredores imponentes do parlamento em Ottawa, ele anunciou que o rascunho da declaração oficial havia sido retirado antes mesmo do início da cúpula. Normalmente, o texto é cuidadosamente elaborado meses antes, passando por ajustes sutis dos Estados Unidos, notas técnicas do Japão e revisões rígidas da Alemanha, culminando em um documento final assinado solenemente. Desta vez, Carney desafiou a tradição com ousadia. Nenhum texto, nenhuma foto, nenhum aperto de mão. Nenhuma assinatura, tudo condicionado ao recuo dos Estados Unidos em relação às tarifas. Na diplomacia, o silêncio, às vezes, é mais ruidoso que discursos inflamados. Nesse instante, o Canadá baixou o tom no palco global e agarrou o megafone, pronto para responder à arrogância americana. Esqueça a harmonia diplomática dos anos anteriores ou a retórica sofisticada da era anterior. O governo Trump impulsionava um motor ruidoso e descontrolado. A guerra do aço ressurge, mais feroz e cheia de tarifas punitivas. Quando o imposto de 25% foi anunciado, a Bolsa de Toronto despencou mais de 8 pontos em apenas 2 dias. Metade daquela queda foi reação psicológica, a outra metade, o impacto real no custo das matérias-primas. Na mesma noite, 3 grandes fundições em Ontário cortaram turnos, enquanto trabalhadores se aglomeravam diante dos escritórios sindicais, em um misto de incerteza e medo. Quanto tempo vai durar essa paralisação? 2 semanas ou 6 meses? Até o premier conservador da província, que geralmente assumia posições contrárias às de Carney, concordou com o plano coordenado da capital para retaliar. O plano era claro e direto: aplicar tarifas entre 25% e 40% sobre o uísque americano, motocicletas Harley-Davidson, pêssegos da Geórgia, carne de Nebraska e uma extensa lista de chips americanos. Pela primeira vez na história do Canadá, o reflexo automático da NAFTA foi ignorado. A regra de isenção para produtos de aliados foi deixada de lado, mostrando que a guerra comercial havia entrado em um novo patamar. Mas enquanto as estratégias eram traçadas em Ottawa e as fábricas silenciavam. O que isso significa para o futuro econômico das 2 maiores economias da América do Norte? Será que essa guerra de tarifas é o prenúncio de um colapso global? Ou apenas o aperitivo de um conflito maior, cuja próxima jogada pode destruir alianças e economias? O silêncio de Carney, aparentemente calmo, soa como um trovão prestes a cair. A tensão está no ar, e a resposta pode vir antes que alguém espere. Será que o gigante americano vai recuar, ou a tempestade seguirá até a quebra total? A situação estava tensa em Ottawa. Os trabalhadores se aglomeravam do lado de fora do escritório do sindicato, inquietos, perguntando: será que essa paralisação vai durar 2 semanas ou 6 meses? Até mesmo o premier conservador da província, que parecia contrário a Carney, apoiou o pacote coordenado de medidas retaliatórias de Ottawa. O plano de retaliação era direto, e as repercussões começavam a tomar forma. Os produtos que chegavam dos Estados Unidos, como o uísque, as motocicletas Harley-Davidson e até as famosas pêssegos da Geórgia, seriam atingidos por tarifas que variavam de 25% a 40%.
Pela primeira vez na história canadense, o reflexo do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA, foi ignorado. A regra que isentava produtos aliados do pagamento de tarifas foi deixada de lado. A Europa, longe de ser uma mera espectadora, também agiu. Ursula von der Leyen, ao subir ao palco em Alberta, afastou suas anotações e disse, com firmeza, que tarifas são impostos. E que no final são os cidadãos que pagam essa conta. Em seguida, apresentou uma proposta com 5 pontos que poderia alterar permanentemente a dinâmica daquela cúpula. Aumentaria em 50 bilhões de dólares o orçamento do Ato Europeu dos Chips. Envolveria o Banco Europeu de Investimento na compra direta de elementos raros provenientes do Congo e Gabão. Criaria um pacote de empréstimos de 150 bilhões de dólares destinados à Ucrânia. Completaria o corredor de hidrogênio verde UE-Canadá até 2030 e estabeleceria um polo de baterias de carros elétricos no norte da Europa. Era, em essência, um manifesto. Nós estamos estabelecendo nossas próprias vias de fornecimento para contornar as tarifas dos Estados Unidos. Quando Macron pegou o microfone, desdenhou da ideia de Trump de comprar a Groenlândia, mostrando um sorriso desdenhoso. Por outro lado, a chanceler alemã, Merritt, foi clara ao afirmar que se a Rússia não cessasse suas operações em Luz, não poderia voltar à mesa de negociações, e a carta de Putin para o G8 ficaria trancada. Mas por que Carney optou por esse silêncio rigidamente estratégico? Porque o Canadá se lembrava de como um comunicado assinado durante a crise anterior do aço foi descartado por Trump em um tweet de "estou me retirando", assim que chegou a casa. Ele entendia que reviver a mesma cena 2 vezes e dar ao Ottawa uma oportunidade de foto novamente só poderia trazê-lo problemas, na forma de barreiras comerciais. Além disso, aos olhos de Carney, a cúpula não era o lugar certo para confrontar Washington, mas sim uma chance para as potências médias se estabelecerem em uma era pós-estadunidense. O desfecho dessa reunião poderia redefinir as alianças globais. Recentemente, Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, decidiu não se submeter aos altos custos da guerra comercial que estava se formando. Para ele, essa cúpula não era uma luta contra Washington, mas uma oportunidade para países com menos poder se posicionarem em um mundo pós-estadunidense. Mas como isso afetaria a economia global? Quando a União Europeia lançou um plano para a indústria verde e um fundo para a Ucrânia, ficou claro que eles estavam buscando autonomia sem depender dos Estados Unidos. Em resposta, o Japão apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio sobre tarifas de aço, enquanto o México se preparava para processar os Estados Unidos a fim de evitar tarifas duplas nas negociações de políticas de asilo. Assim, a mesa da cúpula G7 passava por uma reorganização. Enquanto isso, a equipe do protocolo da cúpula lidava com uma crise silenciosa. A famosa foto de família não pôde ser tirada devido à condição imposta por Carney, uma reversão dos impostos. O representante comercial dos Estados Unidos deixou a mesa sem um comunicado de compromisso, após várias reuniões. Trump, em um tom desafiador, rumou para seu avião, afirmando que a assinatura aconteceria em Washington. À medida que o Air Force One iniciava o seu voo, repórteres tentavam capturar a última imagem do líder americano, que acenava dos degraus do avião usando óculos escuros. Este evento marcou a história. Pela primeira vez, uma cúpula terminou sem um acordo assinado ou uma foto conjunta. Entretanto, enquanto os holofotes estavam voltados para Alberta, uma operação chamada Refúgio Seguro foi realizada em Chicago, resultando na detenção de centenas de imigrantes indocumentados, sem checar seus antecedentes criminais. A administração Trump alardeou que essa era a maior campanha de deportação já vista no país. Enquanto isso, o mundo dos negócios observava o aperto no mercado de trabalho causado pela escassez de mão de obra. O que isso representa para a economia dos Estados Unidos e como o restante do mundo reagirá a esse novo cenário de tensões comerciais? Isso pode ser apenas o começo de uma nova era econômica. A narrativa começa com um panorama poderoso da cúpula do G7 em Alberta, onde a tensão entre os líderes mundiais estava prestes a explodir. Enquanto o primeiro-ministro canadense Mark Carney se mantinha em silêncio, seu adversário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocava agitação com suas tarifas abusivas. O mundo olhava surpreso, enquanto a notícia da Operação Porto Seguro lançada por Trump ecoava. Essa operação resultou na detenção de centenas de imigrantes sem verificar seus antecedentes criminais, o que foi apresentado como o início da maior campanha de deportação da história americana. Enquanto isso, a pressão no mercado de trabalho se intensificava. O impacto da crise, com o aumento inesperado das tarifas, o preço do aço disparou. E isso não parou por aí.
A contracção do fornecimento de mão de obra, que afetou desde as cozinhas de restaurantes até os campos agrícolas da Califórnia, começou a acirrar a inflação. As grandes agências de classificação, Moody's e Fitch, notaram o efeito cascata e cortaram as previsões de crescimento dos Estados Unidos em 1,5 ponto. O silêncio nas conferências de imprensa da Casa Branca era ensurdecedor. Nenhum porta-voz se arriscou a defender as políticas econômicas em crise. Conflitos internos. Nos bastidores, os efeitos socioeconômicos da operação migratória eram palpáveis. O atraso na colheita das amêndoas na Califórnia e as interrupções nas programações das equipes de logística em Nova Jersey mostravam que as consequências eram globais. Os preços nas prateleiras começavam a refletir a turbulência, pressionando as taxas de juros do Federal Reserve. E assim, as políticas de comércio e imigração de Trump não provocavam apenas crises no cenário internacional, estavam também colocando fogo nas carteiras dos consumidores americanos. A transformação do G7. Enquanto isso, em um formato inesperado, o G7 em Alberta provocou um abalo nas estruturas da ordem mundial pós-Guerra Fria. Carney optou por sua estratégia de silêncio, enquanto a União Europeia e o Japão começaram a ecoar suas vozes em um concerto unificado, apresentando uma nova proposta de livre comércio independente dos Estados Unidos. O que parecia ser um simples encontro tornou-se palco de divisões profundas. Os países estavam verdadeiramente questionando se deveriam alinhar-se à política de Trump ou seguir um plano sem sua influência. O fim de uma era e o início de algo novo. O resultado? O G7 não se desintegrou, mas se transformou. De um caleidoscópio sincronizado ao ritmo de Washington, agora era uma orquestra amadora multipolar. Europa, Canadá e Japão estavam traçando corredores comerciais livres e apresentando um plano que poderia muito bem deixar os Estados Unidos de fora. As peças do tabuleiro mudaram. O que virá a seguir? As próximas jogadas serão críticas. A luta pelo controle econômico em uma nova era já começou. Ao final da cúpula do G7 em Alberta, o cenário global mudou dramaticamente. Embora o encontro não tenha resultado em uma desintegração do grupo, ele se transformou. O que antes era uma sinfonia afinada ao ritmo de Washington agora se assemelha a uma orquestra amadora multipolar. Europa, Canadá e Japão uniram forças, estabelecendo corredores de livre comércio e elaborando um plano B, mesmo sem a presença dos Estados Unidos. Enquanto a equipe de Trump pressionava aliados da OTAN a aumentar os gastos com defesa, nenhum país se comprometia a garantir uma meta orçamentária de 5%. A cúpula pode ser lembrada como uma dissidência silenciosa, onde a declaração não assinada de Carney reverberou mais do que as estrondosas tarifas de Trump. Agora, o mundo enfrenta uma nova pergunta. A América está disposta a permanecer isolada, atrás do muro que construiu com tarifas? Ou irá parar de desafiar a paciência de seus aliados e buscar soluções reais? Atualmente a situação é alarmante. Os Estados Unidos constroem um silêncio isolacionista. O Canadá transforma essa quietude em uma arma diplomática. Enquanto isso, a Europa levanta a voz, mobilizando recursos alternativos. A Ásia, por sua vez, se vê erguendo pontes em ambas as direções. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial trabalham para eliminar a incerteza de suas previsões de crescimento. O G7 de Alberta de 2025 se tornará um marco histórico por si só, sem precisar do clique de uma câmera. Se Washington continuar a exibir sua força por meio do aumento de tarifas, o próximo encontro poderá ter dificuldade em encontrar um anfitrião na disposição de carregar a bandeira do G7. Nesse novo mundo, o ruído das prensas de aço terá um custo maior do que o silêncio dos diplomatas. A economia global mede os vazios na liderança em termos de preços de matérias-primas. Até que uma resposta seja encontrada, gráficos de preços de aço e taxas de câmbio continuarão escrevendo em silêncio os custos deste vácuo diplomático. E a grande questão que permanece é, até quando a América se fechará em sua fortaleza, esperando que seus aliados permanecem em silêncio, ou tomará a iniciativa de retomar a liderança, antes que o eco do aço se torne seu epitáfio?